Oi, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, ele é dedicado a um menino que vive em um asteroide. Que valoriza as amizades, suporta coisas ruins, olha com o coração e corta o mal pela raiz. É sobre um piloto que tinha o sonho de ser artista, mas foi desencorajado por adultos. É sobre uma rosa vaidosa, sobre uma sábia raposa que ensina lições valiosas. Sobre um elefante dentro de uma jiboia, mas vista por olhos adultos, é só um chapéu. É sobre o rei, um bêbado, um acendedor de lampião que exerce o seu trabalho muito bem. É sobre o geógrafo, o vaidoso, o astrônomo. É sobre pureza, solidão, amizade, amor e perda. É sobre ter uma alma de criança, é sobre crescer e possuir um espírito livre. Esse vídeo é para você, pequeno príncipe. Eu tinha 10 anos quando eu li pela primeira vez esse livro. Eu não havia entendido muito bem a história. Talvez eu fosse inocente demais para entender as valiosas lições que hoje, relendo o livro com um olhar mais maduro, guardo para mim e quero carregá-las para sempre comigo. E claro, gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. O vídeo de hoje é sobre 5 lições que eu aprendi com O Pequeno Príncipe. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. No começo da história, nós temos um narrador personagem, o aviador. Ele relata que quando tinha 6 anos, leu em um livro que as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Fascinado com tal fato, ele faz o seu primeiro desenho. Mostrou a sua obra às pessoas grandes e perguntou se o tal desenho lhes causava medo. Por que um chapéu faria medo? Elas responderam. O desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo o elefante. Logo em seguida, ele desenhou o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. E é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. O aviador então abandonou a sua carreira de pintor, mas mesmo adulto ele nunca esqueceu a sua antiga experiência quando criança. Ele mostrava o seu desenho e perguntava às pessoas grandes o que era, mas todos sempre respondiam, é um chapéu. Então ele simplesmente mudava de assunto, falava sobre bridges, golfe, política e gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. O Pequeno Príncipe vive em um pequeno asteroide. E nesse planeta havia ervas boas e más. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Havia sementes horríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado e um baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. O príncipezinho conta ao aviador que é preciso arrancar os baobás regularmente. E que às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata de um baobá, é sempre uma catástrofe. Os baobás, para mim, sempre representaram relacionamentos ruins e desgastantes. Pessoas que não te fazem bem, que te deixam com um desequilíbrio emocional, baixa autoestima e inseguranças. Não se permita continuar nesse tipo de relação. Sua saúde mental vale mais que qualquer pessoa. No capítulo 17 do livro, o príncipe abandona o planeta dele, pois se irrita com a vaidade de sua flor, e ele acaba visitando o planeta Terra. Aqui na Terra, o príncipezinho encontra um jardim cheio de outras rosas, todas iguais. Eu me julgava rico de uma flor sem igual, e apenas uma rosa comum que eu possuo. Entristecido, ele se retirou e foi se deitar para refletir.
até que apareceu uma raposa que o cumprimentou com um bom dia. O pequeno príncipe respondeu o seu bom dia e a convidou para brincar, mas a raposa disse que não poderia brincar com ele, pois ele ainda não a havia cativado, ou seja, não havia criado um laço com ela. Sendo assim, ele não passava de um garoto comum a 100.000 outros, e a raposa não passava de uma raposa comum como 100.000 outras. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Depois de uns dias, a raposa e o príncipe ficaram mais próximos, e o príncipe havia cativado a raposa. Mas, infelizmente, a raposa teve que partir. Antes de ir, ela disse para o príncipezinho rever as rosas, e assim o príncipe o fez. Sois belas, mas vazias, minha rosa é mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei, foi a ela que pus sob a redoma, foi a ela que abriguei com o paravento. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. No terceiro capítulo do livro, o príncipezinho, muito curioso, pergunta ao aviador sobre o seu avião, que estava com o motor quebrado. Ele havia ficado muito impressionado, pois achava que o aviador também tinha vindo de outro planeta. O aviador ficou surpreso ao saber que o príncipe, na verdade, não era da Terra. Queria fazer várias perguntas ao príncipezinho, mas o príncipe não respondia. O aviador, então, propôs desenhar uma corda e uma estaca para amarrar o carneiro do príncipe, o qual o aviador havia desenhado no começo da história. Mas o príncipe achou a ideia muito esquisita, pois o planeta onde ele vive é muito pequeno. Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Essa lição é muito importante e muito real. As nossas grandes conquistas somente são alcançadas quando vamos além, quando exploramos outras direções e saímos da nossa zona de conforto. Se você seguir sempre o mesmo caminho, você vive uma vida monótona. Não progride, não avança, não procura novas trajetórias que podem te levar muito mais longe do que você imagina. Chegando no final da história, já havia 8 dias desde que o aviador estava no deserto, e a água já estava por acabar. Logo, ele precisava ir atrás de mais água para saciar a sede. O pequeno príncipe sugeriu que eles fossem procurar um poço. O aviador fez um gesto de desânimo e julgou absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Porém, eles foram. Eles já tinham andado por algumas horas até que a noite caiu. O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. O príncipezinho adormeceu, o aviador o carregou no colo e continuou andando. Ele andou até o sol raiar e foi aí que ele descobriu o poço. O aviador ficou encantado ao encontrar o poço, pois ele não parecia um poço do Saara, parecia um poço de aldeia. É estranho, tudo está preparado, a roldana, o balde e a corda. Ao beber da água, ele entendeu o que havia buscado. Essa água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. E no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho d'água. Eu decidi deixar essa lição por último porque ela é muito verdadeira e se faz muito presente. A gente vive em um mundo e tantas vezes nós olhamos ao redor e tudo parece tão inóspito, tão rude e áspero. A gente está tão focado na escassez das coisas, seja da educação, emprego, direitos, honestidade.
Parece que estamos sempre cercados de um deserto em que tudo ao nosso redor só quer nos prejudicar. E aquela esperança de encontrar algo de bom está tão distante, sabe? Mas a real beleza desse mundo é que nele existe um poço. E aí a gente começa a buscar por esse poço, a gente quer caminhar em direção a ele porque a gente quer essa água, quer saciar a nossa sede. E quando encontramos o poço, a gente tem aquele trabalho de erguer o balde, a gente escuta o som da roldana e essa água tem um sabor diferente, porque não é só água. Essa tal água é o resultado de uma busca, o resultado do seu esforço. Ela é a recompensa no final de um trabalho. E sabemos que o resultado é de uma jornada nossa, de uma exaustão, de um sacrifício que faz sim sentido para nós. E é por isso que o Pequeno Príncipe é tão verdadeiro, tão eterno. Se você estiver com o coração aberto ao ler essa obra, você consegue desfrutar de lições maravilhosas. As nossas experiências pessoais transformam essa história. Você passa a ler essas metáforas com uma nova compreensão da vida. Eu não sei qual poço você está procurando, mas eu espero de coração que você o encontre. Porque ele existe. É só você estar disposto a atravessar o deserto para encontrá-lo.